Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos então a mais uma live, né? O nosso encontro marcado de segunda-feira. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de toda segunda-feira, né? Já é a 23ª live de orientações a pais e mães. E a gente tem esse encontro aqui marcado toda segunda-feira às 8h30 da noite. E é a primeira live, né, de 23 lives que eu trago, né, que eu fiz o convite, né? A gente tem uma convidada especial hoje para nossa live, né? Então, assim, é muito especial para mim também essa noite e a gente vai trazer algumas contribuições para vocês, né, da área da fonoaudiologia, né? Então, eu vou chamar aqui minha convidada especial já para estar conosco e no final, né, a gente vai trazer as nossas contribuições nesse início. E no final a gente vai tirar um tempinho só para vocês poderem colocar as suas dúvidas, os seus argumentos, as suas contribuições também, tá bom? Vocês também vão poder participar, né? A minha intenção nesse período, né, desde que eu comecei desde janeiro, é trazer algumas orientações que são pertinentes para nossa vida enquanto pais e mães lá em casa, principalmente pensando agora nesse período de quarentena, né, que às vezes a gente pode se distanciar, às vezes de alguns especialistas, mas a gente está muito mais próximo dos nossos filhos. E isso é a ideia da nossa conversa de hoje também. Então, eu não vou tirar nosso tempo, eu vou chamar ela. Eu vou convidar. Deixa eu ver aqui. Como é que eu convido? Convidei. Só esperar ela aceitar aí também, para poder se apresentar. Olá, Olá, boa noite, Isa. Seja bem-vinda. muito obrigada pelo convite, agradeço. Fiquei muito feliz, na verdade, quando você me chamou, ansiosa, mas eu achei muito legal, muito gostoso. Muito obrigada mesmo. Isso. A Isa, né, para quem não conhece também, a gente já foi colegas né, do mesmo posto de atendimento, né? Então eu conheço bem o trabalho dela, e confio no trabalho dela, e é por isso que é tão especial ela estar hoje aqui também, né? Então eu queria que você se apresentasse para aqui também, né, tem parte dos nossos públicos aqui que vai nos assistir. Esse vídeo vai ficar gravado no IGTV, então vai ficar disponível. Não vou tirar igual o desafio por 24 horas, ele vai permanecer. Então vocês vão poder ver. Eu sei que tem condições, tem mães que conseguem ver agora, ver depois. Mas são contribuições que vão ajudar, né? Eu tenho certeza que nesse período da quarentena, e eu queria que você se apresentasse, Isa. Tá bom. Bom, eu sou a Isabela Bonzi, eu sou fonoaudióloga, formada pela Unifesp. Tem 10 anos já, não vou falar muito, porque aí eu fico triste por causa da idade. Nesse tempo, eu trabalhei muito com desenvolvimento infantil. Então, não é a minha área de especialidade, mas é a área que eu mais atuo e faço N cursos. Não sou especialista em linguagem, mas trabalho com isso todos os dias. E quando a gente trabalhou junto, né, Maria? Muitas vezes Isso. a gente trocava ideias, a gente conversava sobre o sistema, todos voltados para o desenvolvimento infantil, que era o trabalho que a gente fazia junto, né? Isso. Isso mesmo, né? Por isso que é tão importante, né? Eu falei que essa live tem como intenção a gente trazer algumas orientações, né, para o público leigo, né? Nós, pais, mães que estamos lá, quando que a gente pode? Eu vou começar então a fazer algumas perguntas, Thaís. Tá. Né? O que que você sente assim? O que que enquanto pai, mãe, o que que a gente precisa saber, né, de alguns desenvolvimentos infantis para a gente saber assim, ou estimular ou reconhecer que precisa de um especialista nesse momento, né? Porque eu sou psicóloga, faço orientação de pais, sei que muitas das situações se resolvem com orientações, mas também tenho a compreensão e o entendimento que grande parte também precisa chegar lá no nosso consultório para que a gente trabalhe diretamente com a criança.
né? Essas dicas do que a gente pode observar nesse desenvolvimento da criança que nos possa ser perceptivo, né? Está necessitando de um estímulo ou de um acompanhamento, né? De uma fono. Maria, antigamente, assim que eu me formei, uns anos depois, eu sempre falava assim: olha, a gente tem que reconhecer a fala. Ah, até 4 anos tem que falar tudo, tá falando tudo, então tá beleza. Hoje em dia eu já mudei muito o meu jeito de enxergar a situação. Criança, ela se comunica desde a hora que ela nasce. Então, aquele choro, na hora que ela chora, ela mostra para você que ela tá precisando de alguma coisa. Lá pelos 2 meses de idade, ela já chora diferenciado. Então, a mãe sabe quando é choro de manha, quando é choro de dor, né? E a criança Sim. ela vai desenvolvendo cada vez mais. Então, a comunicação ela é muito mais importante do que falar certo ou falar errado. Porque falar certo e falar errado está nessa comunicação. Então, o que a gente precisa ver é, essa criança, desde pequenininha, ela se comunica, ela chama com as mãos, ela olha a mãe, ela faz o contato com a mãe na hora da amamentação, pensando num bebezinho pequeno, né? Ele brinca com os sonzinhos. Esses dias eu recebi um vídeo de uma colega nossa lá do posto que a gente trabalhava, e aí ela falou assim: olha como ele tá fazendo vários sons conversando comigo. Ele tava experimentando sons, gugu, angu, super bonitinho. Mas ele não tá conversando, ele tá se experimentando, ele tá se ouvindo, aí ele faz aquele som lá que ele não entende direito ainda o que é, e é assim que a comunicação vai se dando. Aos poucos a criança cresce, ela começa a pedir. Então, por volta de 6 meses, eles já apontam. Por volta de 8, eles já batem palma, eles dão tchau. Você fala, fulaninho, dá tchau pra tia Isabela. Ele faz. Mais ou menos, Sim. sim, mas já faz. Né? Com 1 ano, eu espero o início da fala. Então, mamã para mamãe, papá para papai, né? Esse 1 ano até 2, eu espero mais pequenas palavras. Então, au au para o cachorro, né? Ou, sei lá, o nome do irmão, um pedacinho de palavra já é suficiente. Até os 2 anos, a gente vai adquirindo vocabulário, vai adquirindo melhora de linguagem. Eu começo a perceber frases pequenas. Dê mamã, cadê a mamãe? Quer água? Quer água? Não precisa ser A sério. Rebeca lá em casa. Pois é, pois é. E aos poucos eu vou observando essa melhora de linguagem. Com 2 anos, Sim. você pergunta: olha, você foi na casa da vovó? Aí ele fala: vovó. Sim, ele foi. Ele não falou: olha, mãe, eu fui na casa da vovó. Mas todo mundo entendeu, né? E isso vai Isso. se desenvolvendo. A gente não pode achar que, com 2 anos ele tinha que falar, sei lá, 100 palavras, ele fala 90, nossa, isso é um problema. E o resto? Eu preciso olhar o resto. Não adianta focar numa coisa só. Por isso que, às vezes, a orientação é muito importante, mas ela não é só o suficiente, como a gente falou no começo, né? Às vezes, um olhar do profissional te mostra Sim. onde está o problema, né? Isso. Agora, na quarentena, eu tenho observado que muitas mães estão realmente preocupadas, porque antes as crianças tinham mais ocupações, ficavam na escola mais tempo, e agora está todo mundo focado nas crianças, né? Tem uma preocupação muito grande, num primeiro momento, de ele não fala tudo, ele troca letras, meu Deus, essas crianças não falam barata com 2 anos, né? E, ao mesmo tempo, as crianças estão sem um estímulo adequado. Muitas vezes os pais não sabem fazer isso porque a gente parou de brincar há muito tempo. Eu não sou mãe, mas é difícil brincar com uma criança. A imaginação delas é muito complicado. Então, eu percebo que agora a gente está num momento que está todo mundo um pouco perdido, porque a demanda veio na nossa mão e a gente não sabe o que fazer direito, né? Eu acho que principalmente para as crianças muito pequenas, o estímulo da escola fazia muita diferença, né? Para quem já ia para a creche, né? Até o estímulo dos pares, né? De outras crianças. Às vezes a gente está vivendo hoje família que só tem uma criança na casa.
É. Sim, e assim, né? num apartamento ou numa casa pequena, né? Ou mesmo a televisão Isso. o dia inteiro. Então tem uma série de coisas aí que a gente vê que são complicadas por causa do momento que a gente está agora. E infelizmente é o momento que a gente tem. Não tem muito o que fazer em relação à escola, por exemplo. Né? Então a gente Uhum. precisa Mas, mas adequar. você entende que, por exemplo, se a gente não tem esse estímulo de fora, é necessário a gente fazer esse estímulo dentro de casa. Sim, Isso faz parte do desenvolvimento. faz sim, faz sim. E é importante, né? Porque vocês que são pais, vocês são os pais daquelas crianças, vocês precisam entender aquelas crianças, né? Uhum. E o processo de intervenção fonoaudiológica, ele é muito diferente. Eu também não sou uma criança e eu tenho um olhar ainda de avaliação, de terapia, é muito diferente. Uma dica Sim. que eu dou muito para os pais é assim, você não sabe como brinca? Senta e olha como que ele brinca. E você vai intervindo. Não no sentido de falar assim, não, tá errado. Não, tenta lembrar de como era quando a gente brincava. Por exemplo, brinquei de Barbie muito tempo e eu lembro que eu ficava imaginando elas conversando, não sei o quê. Vamos resgatar como era essa brincadeira? Por exemplo, né, as crianças amam brincar 50 vezes a mesma coisa. A gente faz, aí faz Isso. de novo. É importante para o desenvolvimento. Vamos estimular isso, né? Então, a Uhum. primeira dica que eu dou é senta, tira a televisão, tira a tablet, tira essas Uhum. coisas, senta e vamos brincar. E aí vamos observar o que essa criança traz. É muito Uhum. rico, né? Eles vão trazendo umas coisas que a gente fica assim, ó, em choque, né? E é muito gostoso, né, Maria? Isso, e esse mundo da imaginação, a gente pode trabalhar muitas coisas, né, que não estão acessíveis dentro da casa, por exemplo. Você não comprou um morango, mas você tem um morango para brincar com ela e falar que existe um morango, Exatamente. né? Tem muitas coisas que, principalmente se eles não estão na escola, a televisão, a gente pode até falar que é rica, mas não é rica nessa linguagem, né? Eu falo que a boca dos desenhos não fala nem como é que a gente fala. Não, Não tem não nem abertura, é. né? Então, se a gente fica, Pode falar. se a gente fica, né, nesse mundo achando que é isso que vai trazer conhecimento para os nossos filhos, né? A gente vai vendo que o desenvolvimento vai se atrasando ainda mais, ou não só se atrasando, mas aprendendo de uma forma que talvez não são adequadas para as habilidades que ela vai precisar no futuro. É. Né? São muito inteligentes, a gente vai falar, né? Mas com poucas habilidades para o social, para a escola, para o futuro. Isso é verdade mesmo, né? A linguagem, ela tem um padrão inato, então eu nasci com alguma linguagem em mim. Um bebê, quando chora, ninguém ensinou para ele que ele tem que chorar, né? Mas, ao mesmo tempo, a linguagem, ela é aprendida. Então, eu me moldo. Se eu grito com você e você não gosta, e você chora, eu descubro que eu não posso gritar com você, né? Na hora que Sim. a criança vai lá e toma o brinquedo da outra, e você deve ver isso o dia inteiro na sua casa, e o outro chora, Imagina. pois é, e o outro chora, briga e faz aquela coisa, um dos filhos, no caso, né, ele percebe que tem alguma coisa ali que aconteceu que não está certa. Então a gente molda nosso comportamento, a gente molda o nosso jeito de falar. Eu sei que hoje eu não faço isso mais tanto. Mas quando eu era pequena, eu sabia o que eu podia falar com meu pai e o que eu podia falar com a minha mãe, né? E com Eu o seu sabia irmão. exato e da forma como eu podia falar com meu irmão. Hoje eu sei como eu deveria falar com o chefe e como falar com meu marido. São situações muito diferentes. Mas eu só sei porque eu olhei, porque eu entendi como funciona o mundo, porque eu experimentei. Um dia eu errei, com certeza. Mas aí eu me moldei e consegui chegar na comunicação que a gente tem hoje. E isso é aprendido desde pequeno, né? Olha que interessante. Eu nem, assim, a gente sabe disso, a gente está trabalhando com isso, mas é muito bom esse seu feedback, Isa, de entender que são as relações para o futuro mesmo, até da linguagem, né? Do parar, do gritar, né? De ter essa comunicação clara ou não. Eu sempre falo para os pais, né? Que a gente precisa ensinar os filhos a reconhecer sentimentos e a nomear sentimentos e expressar sentimentos, Sim, né? Pela comunicação falada, pela linguagem.
né? Porque Sim, senão ele vai se expressar com ação, ele sempre vai se expressar, né? Mas a gente vai tendo que criar esse ensinamento, porque isso são habilidades para o futuro, né? Para uma vida harmoniosa, né? Que a gente possa também se colocar, não é que a gente vai deixar de se expressar, né? A gente não vai viver o sentimento do outro, mas a gente vai colocar de uma forma muito clara para ela, empática, né? Respeitosa também. isso é importante, né? A gente vive num mundo difícil de Hum, questões emocionais e sociais muito complicadas. Se a gente não ensina isso desde isso. pequenininho, lá na frente a gente não ensina mais, é muito mais difícil. E uma coisa que eu Isso. percebo, Maria, e é uma coisa, por exemplo, que na minha família eu vejo muito. A gente tem muita dificuldade de se comunicar. Eu sei o que eu quero, mas eu tenho dificuldade de falar, porque eu sei que o outro vai entender de outro jeito. Então, sabe aquela coisa do telefone sem fio? Você fala um negócio, eu falo um negócio, você entende o outro que passa para o outro. Então, a gente tem que mostrar isso para as crianças desde pequeno. O que que você quis dizer? O que que você Uhum, sentiu, né? Você tá bravo? Então isso. fala que você tá bravo e coisas assim. Uhum, Porque isso. Isso. Teve uma pergunta anterior, Isa, que passou, mas que eu li, que acho que a Marciana falou que o filho dela tem 2 anos e só resmunga. Ela está perguntando se isso é natural ou não. Só dá um feedback do que você já tinha falado no começo. tá, não é o esperado, tá? Então, com 2 anos, eu já esperaria a produção de pequenas frases. Cadê a mamãe? Mesmo que seja de mamã, né? É, Sim. quer au au. Então, eu já esperaria uma produção melhor e uma compreensão boa. Então, fulaninho, vai lá e pega o sapato da mamãe. Ele precisa saber onde tá e pegar. Ou, por O que exemplo, é um sapato, né? exatamente, precisa ter o vocabulário do sapato. Então, com 2 anos, eu já não espero mais resmungos. Então, a criança precisa apontar, a criança precisa mostrar o que sente. Isso tudo é importante com 2 anos. Então, já está um pouquinho atrasado. E é importante fazer uma Uhum, avaliação. Né? É a hora que a avaliação isso. audiológica faz diferença, né? Uhum. E depois a Isa vai falar também, né? Você está fazendo trabalho online, às vezes tem algumas pessoas aqui que são de longe, né? Hum, Então, aí a Isa vai falar depois no final como que vocês podem achar ela para também estar marcando, né? Ela está aqui, ela está em Jundiaí, né? Mas acho que nesse formato que a gente está hoje, pelo menos para uma avaliação, para uma orientação, né? Acho que a parte remota também a gente tem essa possibilidade hoje, que a gente se viu tendo que aprender novas habilidades, mas são habilidades para o futuro, né? Vão ficar, né? Acho que a quarentena só adiantou algumas coisas, é, né? Mas vão ficar. E pensando nisso, assim, de todos esses brincar, então você falou que é um estímulo muito bom, né? A sim. gente falar, começar a expressar sentimento. Tem alguma outra coisa que a gente possa o que eu esqueci de pontuar, quando você falou que desde muito pequeno, desde os bebês, nós temos que prestar atenção nessa comunicação, Sim. né? Então, tem alguns diagnósticos de autismo que algumas pessoas já conseguem, né? A família já consegue observar muito cedo, né? Você estava me falando, né? É. Então, assim, a gente precisa estar atentos. Sim, Maria, porque é lógico que tem uma grande discussão, por exemplo, no autismo, né? Ah, a criança estava bem e de repente não ficou mais bem, parou com os comportamentos que tinha. Se a gente observar bem, essa criança, ela sempre teve alguma coisa, né? Não é Travou. 2 anos. Espera que eu... Vamos ver. Voltou? Agora tem os cachorros passando. Vê Vou... lá. Ah, Eu não tô te ouvindo, Isa. então, Agora, voltando lá. agora vai. Tá. Pode ir. A gente vê comportamentos alterados dessa questão desde cedo.
Então, uma criança, por exemplo, que olha pouco, uma criança que na hora que tá, por exemplo, Acho que tá travando, Isa. com o bebê, o que será que acontece? Ou mesmo chama a criança. Não. Ou é a minha? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pessoal, escreve aí se para vocês travaram também, só para a gente saber como que tá, se é a minha. Vou te chamar e ela entra novamente. Vamos lá. Vamos esperar ela entrar. Pessoal, voltou para vocês também? Eu vou chamar a Isa novamente. Pronto. Pronto, vamos lá. Coisas Ai, das tecnologia. lives. Tem o cachorro lá latindo lá fora, tem. Se eu faço em casa, tem uma criança gritando e chorando, mas tá tudo bem. Normal. Mas Vamos enfim, lá. tá lá. Na hora que a gente tem uma criança muito pequenininha que ainda não fala, então eu consigo observar outros comportamentos, como esse Sim. contato na amamentação, esse olhar funcional, né? Ou mesmo, você chama, por exemplo, se você chama o Ben e a Rebeca, eles olham, né? Uhum. Eles identificam a fonte sonora. Quando um bebezinho muito pequeno, a mamãe fala e o neném não percebe, será que não tem alguma coisa aí para a gente prestar atenção? Então, desde pequenininho, a gente vê que tem alguma coisa acontecendo que é diferente do que a gente esperaria. E eu não gosto dessa coisa da comparação. Ah, o amiguinho já fala e ele não. Mas às vezes é bom a gente olhar. Se todo mundo da escola já fala, e um que não, será que não tem alguma coisa acontecendo? Então, Uhum. apesar de comparar muito ser ruim, comparar no grupo é importante. É a hora que a mãe fala, tem alguma coisa errada, né? Porque às Sim. vezes os pais têm um filho só, não sabe qual é o desenvolvimento. Então, comparar no grupo é muito importante nessa hora, né? Isso, por isso que às vezes o papel da escola nesse momento, né, é muito interessante. A gente recebe muitos encaminhamentos da escola, mas nesse período agora de quarentena a gente não tem as escolas para fazer esse encaminhamento, né? Por isso que eu tenho trazido algumas contribuições de pensar assim que faz 4 meses quase que a gente não tem essas outras referências, nem às vezes da avó, nem do tio, e você tem uma criança pequena em casa. Então, comece a observar isso que a Isa falou, né? Essa comunicação, às vezes não só a fala, a linguagem, mas como é que ela se comunica. E se É. você tem observado algumas coisas, né? A gente está aqui, né? Então, assim, exatamente para poder fazer essa troca, né? Da gente começar a fazer uma avaliação de um especialista procurar, nem que seja para uma avaliação, e você já saber assim, não. Igual você falou, não, tá tudo tranquilo, ela se comunica, só fala que tá tendo algumas trocas, né? A Sim. Isa fala de trocar do falar barata com 2 anos, porque o meu filho, quando meu filho se comunicava muito bem, mas eu falava para ela, mas como? Ela não fala o R ainda. E ela sempre me orientaram, Maria, calma, né? Não é esperado de uma criança dessa idade ter essa habilidade. E até para isso, né? Para que a gente não cobre demais da criança.
né, o que ela não tem a capacidade ainda para nos dar, e também não deixe passar muito tempo do que poderia ser os nossos estímulos, né? A Isso. gente consegue em casa até um ponto, mas certamente, né, quando a gente leva para um especialista, ele vai abordar coisas que a gente não tem visto, porque é a especialidade dele, né? Você É. estudou para isso, né? É, exatamente. E eu acho muito legal quando muita gente me procura no Instagram, né? E muita gente de longe, porque às vezes nessa situação também não tem profissionais, né? Então as pessoas me mandam, o que é normal, o que não é. E aí eu sempre faço uma tabelinha de desenvolvimento, oriento, ajudo, porque muita gente não sabe o que é normal. E aí, se a gente não sabe a normalidade, como que a gente vai saber o que não é normal, né? O que não é típico, né? Então, é muito Isso. legal a gente procurar saber. E uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo também, Maria, é sobre os rótulos, né? A gente vê muito assim, como saber que a criança é autista? Tal, tal, tal. Gente, 3 coisas não definem uma criança autista. Receita. Exatamente. E o TDAH é a mesma coisa, e por aí vai. Como saber que a criança é não sei o quê? Não, não é assim que funciona. A gente tem que observar num global, né? E eu acho que normalmente os pais têm um feeling. É que às vezes eles não querem reconhecer, mas alguma coisa ali fala, não sei não. Sim, É muito interessante, porque alguém já reparou. E não foi a avó, o vô, são os pais, né? isso mesmo, tem. Acreditar na intuição é importante, né? E é por isso, né, Isa, que a gente trouxe que assim, o trabalho da fono e da psicóloga está muito junto, né? Porque quando chega essa criança com alguma alteração, algum atraso, algum transtorno nesse desenvolvimento da fala, da linguagem, da voz, para vocês, a participação da família nesse tratamento é muito importante. O primeiro momento é de aceitar que tem aquilo, né? Não Sim. só da criança, né? Porque também vai passar pelo tratamento da criança, uma criança com gagueira, às vezes com ansiedade acentuada, às vezes algumas outras alterações que a criança possa ter, né? Mas que é um trabalho que a família toda precisa se envolver, Sim. né? Eu falava que a gente trabalhava junto, então assim, vocês têm treinos, né? Tem tarefinhas, né? Tem a repetição, os exercícios. E a habilidade da criança precisa, ela precisa ter essa habilidade para tentar novamente, né? Pelo erro, pela frustração, dela continuar esse trabalho, né? É, E que aí, às vezes, os pais não conseguiram ainda criar essas habilidades. Então, precisa é, do trabalho de outros profissionais para que isso consiga ter um resultado melhor. muitas vezes eu perco o paciente porque a família não está pronta para o atendimento, né? Então, isso, e independente de ser um caso grave de um autismo, como uma questão leve, por exemplo, tirar a chupeta. Às vezes, a família quer tirar aquela chupeta. E aí eu faço regra, faço 1000 combinados, dou presente, mas não adianta, né? Porque não Isso. são, né? Então, é essa hora que a psicologia vem para trabalhar junto. Porque a gente precisa deixar essa família pronta para aquilo, independente de ser uma coisa grave ou só uma retirada de chupeta. Mas é importante Isso. que todo mundo participe, né, Maria? E como Isso, fazer uma porque é dieta uma. é como fazer uma dieta e todo mundo come chocolate e um pobre coitado come alface. Não vai dar certo. Não adianta, né? Então é a família inteira. É a família Isso inteira mesmo. Não, mas você é o gordinho, você tem que comer alface. porque Como o se fosse o chocolate. alface fosse só para as pessoas que estivessem acima do peso, né? Exatamente, exatamente. É, mas é bem isso, né? Porque assim são hábitos e funções que já tem esse sintoma, né? Tem uma função a chupeta na casa, né? Então, na Ah, hora que vai, se acalma, dorme mais rápido, né? A retirada disso vai criar uma crise grande que a família tem que estar preparada para cuidar. exato, exato. E aí a hora que o trabalho é muito bacana. Eu lembro que uma vez, acho que foi um dos primeiros casos que lá onde a gente trabalhava, a gente trabalhou junto. Eu não me lembro se foi você por causa do horário do atendimento da criança. Mas era um menino Ah, que
tinha um diagnóstico de mutismo seletivo. Então, ele falava com pessoas específicas. Ele escolhia com quem ele queria falar. E eu tentei de tudo. Eu tentei até jogar bola com ele. Eu fui jogar bola. Não, vamos jogar bola, para ver se a gente conversa. E comigo, ele gostava de mim, mas ele não falava comigo. E aí chegou um momento que eu percebi que não dava, né? Que aquele atendimento era muito frustrante para todo mundo. Ficava a mãe esperando eu dar boas notícias, eu esperando ter boas notícias, a criança naquele momento. E a hora que a gente dá um passo para trás e fala, não, alguém precisa entrar aqui. E a hora que a psicologia entrou. E depois ele mudou de horário, eu lembro que aconteceu uma série de coisas e eu soube que ele estava indo melhor. Então, é a hora que a gente junta, né? A gente trabalha em conjunto. Não é cada um no seu canto. Todo mundo junto para uma... Isso mesmo. E é isso, eu acho que, eu não sei se a Isa tem mais alguma contribuição para colocar, né? Se você, pensando nas coisas que a gente já tinha conversado, né? O que surgiu hoje, vocês podem já pensar aí se vocês têm alguma pergunta, algo também para direcionar, aproveita orientação aqui na live, tá bom? Mas você tem mais alguma coisa, Isa? Eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão do estímulo em casa, na quarentena, Tá. né? A gente tem uma série de maneiras de estimular uma criança, né? Então, a primeira coisa é o brincar, como eu falei. Então, vamos sentar e vamos brincar com essa criança. Mas também, vamos ler. Pega um livrinho, e eles gostam de livrinhos repetidos. Num primeiro momento, vamos ler. Num segundo momento, vamos inventar a gente mesma a história. E não precisa ser uma coisa muito sofisticada, que esse negócio de criança que gosta de coisa muito chique, não existe. Eu imprimo umas figurinhas na impressora, colo um palito atrás e finjo que é o meu fantoche. E a gente brinca daquele jeito. Aquilo é uma figura colada num palito. Mas para a criança faz diferença. Então a gente inventa uma história, a gente cria personagens. É a hora que eles trazem um monte de informações. E é muito rico. Conversar com ele também. O que você fez hoje? Como foi seu dia? Né? Tem muita criança trazendo informação sobre o coronavírus. Eles estão com medo e eles não entendem. Então, explica. Lógico, né, gente? Com muito cuidado, porque é uma criança. Mas a gente pode explicar, né? Falar, olha, é um bichinho. Explica. Não é um monstro que vai aparecer ali na frente. Tem muita criança que tem falado que não quer dormir sozinha, porque está com medo. Então, tudo isso é vocabulário, né? É troca, é conversa, é a escuta, ela passa as informações, ela fala, ela compreende. Tudo isso é trabalho fonoaudiológico, de alguma maneira. E estimula. E é muito legal. Vale muito a pena a gente parar, nem que seja meia hora no dia, e ficar por conta dessa criança. Vale muito a pena. É muito rico. Isso, olha que legal. É isso que eu tenho falado, gente. Né? Para quem não, quem também não me conhece, talvez é o público também da Isa, né? Eu nem me apresentei no começo. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues, que eu já, né, já entro. E eu também comecei um desafio de 21 dias para paz, né? A gente está no sexto encontro hoje, amanhã a gente tem live 6 horas da manhã. Fala que vocês estão comigo desde o começo da manhã até o final da noite. E é muito rico esse período de entender assim, as propostas são para que a gente possa não ir no automático, né? Talvez a nossa rotina leva, igual a Isa falou, mas eu já sei o que ele gosta. Ah lá, mas na escola fez essa história. Ah, não, mas ele já brincou lá sozinho, né? Ele brinca o dia inteiro, né? Para que vai brincar mais, né? Tem pais que me falam assim, mas Maria, ele brinca o dia inteiro. Mas ele não brinca com você o dia inteiro. E quem é o representante para modelar esses comportamentos é você, né? Porque que referência ele vai ter na hora do brincar? É o que ele viu. Mas se o que ele viu não foi o adequado, né? É na hora da sua intervenção que você, na hora desse brincar, né, com esse olhar atento, sem repreensão, porque o brincar não é para você estruturar regras, mas aí ele vai te falando o que, que ele acha da mamãe, o que, que ele sabe da criança, o que, que ele sabe do papai, como é que é fazer comida, né? Então, sai muitas coisas ricas, principalmente igual a Isa falou, de
O Benjamin, ele gosta muito de ler, então eu leio com ele os mesmos livrinhos sempre, né? E ele já consegue, ele não lê ainda, mas ele já sabe repetir a mesma frase quase que tem no livro. Ele pega o livro e ele vai ler o livro. E sabe a história inteira, com as mesmas frases. Eu fico assim, o quanto que a memória, né, é trabalhada nesse período, palavras diferentes, então você vai observar que o vocabulário vai ficar muito mais rico, né? Eles começam a falar isso em outros lugares. Tem muitas É, informações. E o momento em si do vínculo, né? Não só com a é. intenção de estimular o desenvolvimento, mas a gente fala assim, meu filho não me ouve. Mas ele não te ouve porque às vezes a gente não ouve quem a gente não está vinculado, né? A gente só. Ai, travou de novo a É. Isa, gente. Ah, tá travando, Isa, só seu rosto, mas eu tô te ouvindo. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer realmente, mas a gente precisa se organizar para que isso aconteça. Precisa estar na nossa rotina, precisa estar. Senão a gente vai no automático, vai achando que vai dar tudo certo. Como o nosso desenvolvimento, a gente às vezes eu ouço falar assim, ah, mas na nossa época não tinha tudo isso. Né? Mas quantas situações de conflito, de bloqueios, de situações que a gente não precisava ter passado se a gente tivesse essas habilidades, né? Então, assim, são situações que a gente precisa se organizar, não é muito tempo. Todos nós aqui, se somos pais e mães, temos uma rotina grande, né? Mas cabe na nossa rotina, se tomamos a decisão e a escolha de ter os nossos filhos, né? Cabe sim na nossa rotina colocar meia hora de intervenções já direcionadas, pensando, né? É claro que a gente pode ficar o dia inteiro sem fazer nada com eles, mas às vezes não é pelo tempo que também isso acontece. Tem mães e pais que ficam o dia inteiro com os filhos, mas não ficam com os filhos, né? Vai ficar um na televisão, o outro na outra, e ele no tablet, ele no celular vendo desenho, né? Então não é esse tipo não é isso que estimula a sua comunicação, né? E tem mais uma coisa, né, Maria, que é a questão da memória. É, é, eu lembro, por exemplo, de coisas quando eu era muito pequenininha na casa da minha avó, porque era muito legal na casa da minha avó. Né? Eu lembro de Sim, eu ter pedido da casa da minha mãe porque eu queria ir para casa da minha avó. E essa memória, ela é muito gostosa, porque aí às vezes eu conto e todo mundo fica, nossa, como que você lembra disso? Mas por quê? Porque aquilo teve um sentimento, aquilo foi importante. Na hora que a gente pega um momento igual a quarentena e eu faço um acampamento no meio da sala com meu filho, aquilo vai ficar marcado, né? É isso. diferente de dar um brinquedo e só. É uma experiência. Ele tá ali com a mãe, com o pai, num acampamento no meio da sala, por exemplo. Né? Então, isso é muito interessante. Eu lembro que uma vez o Benjamin foi buscar você lá na clínica e ele lembrou das tartaruga ninja que eu dei para ele num desenho. Era um papel com uma tartaruga ninja. E ele se lembrou, né? Ele fez essa relação. Aquele lugar é legal porque tem tartaruga ninja para eu pintar, né? Então, E não aí, era quando a nem tia foi embora, ele sentiu falta da tia que não tinha tartaruga ninja. mas é diferente, né? Eu não dei. Isso. Então, isso é muito rico. A gente tem que oferecer para as crianças esse tipo de experiência, porque lá na frente é isso que faz diferença, né? E eu lembro das coisas da minha infância porque foram muito legais, foram muito marcantes. Do mesmo jeito que pro bem, a gente consegue lembrar em coisas ruins também, né? Imagina um ambiente hostil, o quanto essa criança não vai lembrar. Então a gente tem que Sim. pensar que tudo isso aconteceu com a gente, vai acontecer com os filhos, né? E nesse período de quarentena, acho que são essas lembranças que a gente precisa também observar, e também eu tenho visto, Isa, nesse período muita angústia, muita ansiedade por parte das crianças, né? Tem crianças apresentando tiques, assim, são muitas coisas que estão surgindo nesse período que a gente precisa também
ter esses momentos juntos, de relaxar, né, de não ter tanta cobrança. Na hora do brincar, não é para a gente ficar inventando regras. Apesar que toda brincadeira tem uma regra, sim, né? Mas assim, a gente deixar esse tempo livre, sem fazer julgamento com os nossos filhos, né? Ah, mas você vai colocar essa roupinha nessa boneca? Né? Então, são essas situações que eles precisam, até para não ter necessidade nesse momento, da gente ter que fazer uma intervenção maior, né? Porque os sintomas estão sendo criados, porque nós, enquanto pais e mães, a gente está vivendo numa sociedade. Claro que a gente não estava esperando tudo isso, mas essa também é uma habilidade que a gente precisa ensinar para eles. Ninguém esperava, é uma coisa nova, mas a gente pode lidar sim com essa situação, mantendo cuidado, né? Mantendo a higiene, a gente vai ensinar para eles, mas a gente precisa viver, né? E se a gente está brincando dessa forma, a gente não fica toda hora limpa ali, limpa aqui, passa álcool, limpa a mão, lava a mão, né? E aí a criança, na hora que vai dormir, tem medo do coronavírus, como se ele fosse ter um fantasma mesmo que fosse aparecer para ele. É, é assim mesmo. E tudo isso a gente consegue fazer dentro de um dia, né? É só ir com Sim. uma Sônia. Eu sei que tá todo mundo um pouco ansioso também. Então a gente fica ansioso, passa para os coitados toda a nossa ansiedade, né? Mas a gente prestar atenção em tudo isso. Calma, dentro de casa não precisa ser um lugar hostil. Não precisa ser um lugar de pobre comunicação. Eu posso perguntar o que ele quer vestir, o que ele quer comer, dentro da Isso. possibilidade. Tudo isso é muito rico e muito fundamental. E eu acho que você travou de novo. Estou aqui de volta. Eu não sei, Isa. Fala aí, gente. Coloca aí. Mas a gente pode ir encerrando também, Isa. Vamos ver se mais alguém tem alguma pergunta para gente. Vocês podem escrever. Pra eu ir- assim, a gente pode encerrar. Na verdade, a gente fala, né, que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, gente. Né? Mas se vocês têm alguma informação, alguma pergunta, alguma contribuição, vocês também podem mandar para a gente no direct, né? Se às vezes tiver uma pergunta, a Isa, a gente pode encerrar, Isa. Eu falei, né? A gente tem muitas coisas para falar, né? Mas a gente pode ter outros encontros também, né? Com coisas específicas. E Uhum. isso. Fala para o pessoal como que como que te procura também, né? Esse vídeo vai ficar gravado, você pode te mandar mensagem, como que é para você também poder fazer essas avaliações. Tá. Bom, como a Maria falou, eu trabalho em Jundiaí, né? Eu trabalho num consultório. Já não sou vinculada a nenhuma instituição, nem prefeitura, nem nada. Se vocês quiserem, me mandem um direct lá no Instagram, a gente conversa, ou lá na minha página tem um jeito de me mandar um WhatsApp. Tem um linkzinho lá, tem a minha foto e um link. Entra lá que dá para me mandar uma mensagem. Eu sou E muito tranquila, então quer me perguntar alguma coisa numa boa, não vou cobrar por conversar, então não me importa. Ai, que legal, gente. Vai chegar um monte de mensagem. Mas é legal, né, Maria? Porque às vezes é só uma dúvida Isso, como a sua, do seu filho. Ah, ele ainda não fala o isso, E. Tá bom, ele tem 2 anos, não é para falar, né? E pronto, resolvemos o problema, né? E tem coisas mais. isso. Então, eu fico super à disposição para conversar se vocês quiserem. Isso, gente. Então a gente vai estar encerrando. A gente vai poder ter outros momentos para conversar aqui. Eu quero agradecer a presença da Isa nessa live. Vou convidar novamente, já podem esperar, viu, gente? Né? Mas assim, observações, né? Tentando resumir um pouquinho. A gente pode estimular os nossos filhos durante as brincadeiras, durante as leituras, nas observações desde bebê, né? Você estar perto do seu filho, mesmo que você trabalhe fora, que você tenha outras obrigações, né? É o momento que você está com ele,
observe se ele tem uma comunicação, não só a linguagem, mas como está a comunicação dele, se ele reconhece as coisas ao redor dele, e principalmente nesse momento que a escola não está, somos nós os responsáveis por fazer esse estímulo, tá bom? E amanhã, 6 horas da manhã, a gente tá junto para a live, para a 7ª live, que eu vou falar só sobre comportamento inadequado, que é o que mais tira as mães do sério, né? Então a gente vai ter um encontro amanhã para falar disso. Obrigada, viu, Que Isa? legal. Obrigada por você Nina, estar aqui compartilhando. muito obrigada, Isso. eu agradeço muito e fico à disposição para uma próxima. Isso, obrigada, gente. Boa noite. Vocês podem mandar, né, as perguntas, algumas outras coisas que a gente vai orientando vocês também. Tá bom? Boa noite, boa segunda, finalzinho de segunda-feira. Até amanhã, às 6 horas da manhã. Tchau. Tchau. Ah, só para lembrar, esse vídeo vai ficar, tá? Fica lá no IGTV.